que é a fidelidade, né? A fidelidade é você administrar bem o que Deus está te dando. Não jogar fora, né? Não desperdiçar. Exato, perfeito. E assim, é você não jogar fora o que Deus está provendo para você, porque o dinheiro ele é uma semente. Se o dinheiro é uma semente, como que eu estou plantando? Que terreno que eu estou plantando essa semente? Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para Você. E a minha convidada de hoje é a Maria Paula, que vai falar sobre finanças para mulheres. E ela tem um conteúdo, é minha mentora, e ela tem um conteúdo assim surreal, gente. Então, seja muito bem-vinda, Maria Paula. Obrigada, Vivi. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Nós já nos conhecemos, né? E é um prazer enorme estar aqui, podendo falar desse tema que eu amo, que eu gosto tanto, né? Que eu falo que é a minha profissão, mas também é a minha vocação. Então, eu adoro falar sobre isso. Vamos bater um papo aqui muito gostoso e espero que o que nós falemos aqui agregue muito valor para as pessoas que estão lá do outro lado nos ouvindo, né? Obrigada de coração. Eu que agradeço. Então, conta para nós quem que é a Maria Paula. Maria Paula é uma mulher de 41 anos, esposa do Leandro. Sou casada com o Leandro vai fazer 16 anos agora em julho que estamos casados, mas já estamos juntos há 23 anos. Sou mãe da Mel, de 8 anos, uma menina linda. E sou planejadora financeira pessoal há 8 anos. Fiz minha transição de carreira, trabalhei 14 anos em banco, né? E aí eu fiz minha transição de carreira para realmente exercer o meu propósito, a minha missão, porque eu falo que as finanças ela corre no meu sangue, sabe? Não é porque eu trabalhei em banco que eu entendo de finanças, não é isso. Eu sempre gostei dessa parte, sabe? Você acabou indo para o banco porque você já gostava disso. Isso, e eu lembro que eu vi a minha tia, a irmã da minha mãe, trabalhou muitos anos no Banco Central, ela se aposentou lá. E toda vez que tinha festa de final de ano no Banco Central, ali na Avenida Paulista, em São Paulo, para quem mora em São Paulo e conhece, né? Então, sempre que tinha festa no banco de final de ano, minha tia levava eu e minha irmã, junto com a minha prima. E, nossa, eu entrava lá, via aquele lugar encarpetado, bonito, eu falava, nossa, um dia eu quero ser igual a minha tia, né? Eu falava. É num lugar assim que eu quero trabalhar. É um lugar assim que eu quero trabalhar, né? Porque a gente, quando é menina, a gente, né, idealiza muitas coisas. E ali foi uma inspiração para mim. E, no entanto, que eu e minha irmã seguimos essa carreira, né? Nós começamos a fazer estágio, passamos nos processos seletivos e ingressamos, né, na carreira de banco, não em agência, mas na parte corporativa. Ali eu fiquei 14 anos. Mas eu sempre gostei de guardar o meu dinheirinho, de comprar as minhas coisas. Eu sempre tive isso desde menina, desde que comecei a trabalhar. Né? Sempre tive esse feeling. Sempre guardei dinheiro ali quando comecei a trabalhar no meu primeiro trabalho com 17 anos. Comprei meu celular, depois fui juntando dinheiro, pagava minha faculdade. Aí eu comprei meu carro. Então, assim, eu sempre tive isso. E tem uma história que você já contou para mim sobre o seu pai, né? Que você tinha um certo padrão de vida. Sim. E seu pai foi demitido. Isso mesmo, Vivi, é verdade. Essa história aí do meu pai, que aconteceu o seguinte. A gente tinha um padrão de vida classe média ok, né? E meu pai fazia tudo com muito esforço. E teve uma época da vida dele que ele foi demitido do trabalho. E aí, não que a gente passou muita necessidade, mas teve que apertar os cintos muito, assim. Teve que mudar o estilo de vida, Teve que mudar completamente. E eu lembro que meu pai, vamos supor que na época, né? Isso, sei lá, quantos anos atrás? Sei lá, acho que eu tinha uns 15 anos, né? Então, assim, o meu pai ganhava, sei lá, 5 mil na época e passou a ganhar R$800. Nossa. E aí a gente teve que reduzir muitas coisas. E o problema não foi nem tão esse, foi de eu ver, assim, o lugar que ele trabalhava, né, aquele lugar que ele foi trabalhar, ali eu vi ele sendo humilhado, porque eu fui com ele até a empresa, o local, a região e tal. Então aquilo me assustou muito, sabe? Eu vendo ele passando por aquilo para poder sustentar minha mãe, eu e minha irmã. E eu falei, meu Deus, que humilhação, né? E eu nunca quero passar por isso. Então acho que ali, naquele momento, eu tinha 15 anos, aquilo causou um trauma muito forte em mim, né? De que eu não queria passar uma necessidade financeira. Foi aí, então, que quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu sempre poupei dinheiro. Então, eu sempre guardava um dinheirinho, sempre. Eu tinha que pagar a faculdade, porque ele não tinha condição de pagar e tal. Mas, assim, eu sempre guardava um dinheirinho. Então, eu falo que isso foi ali um marco para mim. Acho que já corre isso no meu sangue, porque eu gosto, eu tenho afinidade. Mas aquilo também foi um bloqueio que aconteceu, mas para um lado positivo que eu olho hoje. Você soube usar numa forma positiva. Que eu soube olhar de uma forma positiva. Hoje, entendendo mais sobre mentalidade e comportamento,
Eu vejo que isso me causou, na verdade, ali como que eu posso dizer? Um viés para querer guardar dinheiro, poupar dinheiro para não passar necessidade, né? Mas que por um momento foi bom, Que gerou uma crença em você. que gerou uma crença, né, de que eu tinha que guardar e tal. Só que isso foi bom até uma certa fase da minha vida, de eu conquistar algumas coisas. Só que depois passou a ser muita escassez. E aí, graças a Deus, meu marido está na minha vida e me fez mudar em muitas coisas. E o conhecimento, né, o amadurecimento foi fazendo eu mudar e entender que a gente não tem que só viver na escassez. Na verdade, a gente tem que viver em abundância. E isso que você está falando é muito importante, né? Porque a gente normalmente assemelha a escassez com falta de dinheiro, né? Total. E, na verdade, ali você estava vivendo a escassez tendo dinheiro, né? Exato. E foi isso que aconteceu. Então, assim, o que eu fiz? Eu comecei a guardar dinheiro. E aí, quando eu conheci meu marido, eu falo que Deus já colocou meu marido na minha vida para ele servir para mim para ser um aluno, né? E eu ser a professora. E aí, nossa, quando eu conheci ele, tinha várias questões financeiras. Ele sempre teve um emprego muito bom, um trabalho muito bom, ganhava muito bem, mas nunca teve organização. E eu entrei na vida dele para trazer essa organização. E ele entrou na minha vida para trazer ali, ser o provedor e para que ele fizesse tudo ali dentro da nossa Pra casa. balancear, né? Pra Um foi balancear. balanceando o outro. Exato. Então foi uma escola, né? E aí nós conseguimos prosperar juntos, né? Porque eu falo que nós unimos o bom de cada um ali. Só que aí chegou numa fase que eu ainda vivia na escassez. Então eu tinha muito medo de perder dinheiro, eu tinha muito medo de arriscar, mesmo já tendo uma condição... Medo de ficar sem, né? De ficar sem, sabe? Vibrando mesmo na falta. Eu não deixava, vamos supor assim, eu não me permitia e não deixava com que eu tivesse coisas que eu poderia ter, porque eu não queria, sabe? Para que eu vou gastar com isso? Às vezes até o não merecimento, sabe? De, não preciso, deixa do jeito que tá, sabe? Então, hoje, me conhecendo mais, tendo mais assim, entendimento sobre essa parte de mentalidade e de princípios, eu vejo que não fazia sentido, né? Mas eu sei que Deus colocou recurso na minha mão porque eu sempre fui uma boa administradora, né? Tudo que Ele me proveu, eu sempre administrei com fidelidade. E esse é um dos princípios que a gente fala muito, né? Eu falo muito aqui no livro do princípio da fidelidade e do contentamento. Então, eu sempre honrei muito todo recurso que Deus colocava e coloca na minha casa. Então, eu sempre fui muito fiel. E o que é a fidelidade, né? A fidelidade é você administrar bem o que Deus está te dando. Não jogar fora, né? Não desperdiçar. Exato, perfeito. E assim, é você não jogar fora o que Deus está provendo para você, porque o dinheiro ele é uma semente. Se o dinheiro é uma semente, como que eu estou plantando? Que terreno que eu estou plantando essa semente? Eu estou comprando coisas para me aparecer para os outros, para mostrar que eu tenho dinheiro. Eu estou comprando coisas só para mostrar para as pessoas que eu nem conheço às vezes, mas eu quero que elas achem que eu sou algo. Né? Ou será que eu estou escolhendo fazer ali momentos em família, desfrutando um bom jantar, comprando uma roupa legal para eu me sentir bem, para eu ir gravar um podcast, né? Para eu poder contribuir com alguém? O que eu estou fazendo com o meu recurso, que é a semente que Deus tem me dado? Se eu sou uma boa administradora e uso bem essa semente, eu sou fiel. Né? Se eu sou fiel com o recurso dos outros, então eu vou para um hotel, eu não fico ali, deixo o ar-condicionado ligado o dia inteiro, fico na piscina, fora do quarto, né? Então assim, vou lá no hortifruti, pego uma uvinha, ninguém tá vendo, tô experimentando, pego um moranguinho, vejo, tá bom, entende? Então, a fidelidade é sobre isso. E aí eu entendi, quando eu comecei a me aprofundar na espiritualidade, nos princípios financeiros, né, de princípios milenares de sabedoria financeira que tem na Bíblia, mais de 2.350 versículos falam sobre isso. Então, Deus já sabia que seria um desafio. Eu comecei a entender que Ele proveu sempre por conta disso. Além do contentamento. O contentamento é o quê? O contentamento, né? Eu gosto sempre de falar. Esses dois princípios, para mim, são os melhores, assim, ao meu olhar, né? Contentamento é a gente ser grata a Deus pelo que Ele já tem dado. Não ser conformada, mas ser grata pelo que Ele tem dado. Então, muitas vezes, por aquilo que você já tem, né? Exato, Vi. Quantas pessoas você conhece que acordam e falam, tem que ir pro meu trabalho. Ai, que saco, meu negócio não tá indo bem. Né? Fale quantas pessoas muitas das vezes estão pedindo um trabalho, né? Exato. Então, assim, tudo bem se aquele trabalho não é o trabalho que você entende que é o propósito da sua vida, que ele, de repente, não está fazendo com que você realize os desejos do seu coração, né? Mas ele é um meio. Então, se ele não está bom, comece a procurar outro, né?
Honre a pessoa que está pagando o seu salário. Faça o que tem que ser feito. Não reclame, não murmure. Faça o que tem que ser feito. Aí você está sendo o quê? Grato, mas você não está conformado. Então, eu preciso algo melhor. Eu quero... E é muito importante você entender, né, a diferença, né? Não é porque você é grato que você precisa ficar ali para o resto da vida. Mas você pode ser grato e ir para um próximo nível. Exato. Exatamente. Então, eu falo assim que é muito sobre isso, sabe? É a gente crescer em sabedoria. Quando a gente cresce em sabedoria, a gente começa a entender os caminhos que a gente tem que trilhar. E por que certas coisas acontecem conosco e outras não acontecem, né? Então, às vezes, tem pessoas que têm muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Mas elas não são pessoas prósperas. Elas são pessoas ricas. Eu conheci um cliente mesmo do meu esposo. Ele era um senhor que tinha ouro no quintal. Nossa! Quadros e mais quadros caríssimos. E o meu esposo falava, você olhava para ele, ele parecia um mendigo andando na rua. Todo maltrapilho, com um carro velho caindo aos pedaços. E o cara tinha muito dinheiro. E morreu, deixou aí para os filhos, e os filhos já eram muito bem financeiramente. Nem precisava do dinheiro do pai. Então. Só que ele não usufruiu do que ele tinha. Então, viveu na escassez, né? Então, assim, com aquele medo, talvez aquele apego, né? Vivendo sobre o ter, né? E não sobre o ser. E aí começa a ter esse apego. Quem tem que ter dinheiro, e se perder, e se acontecer alguma coisa, e se a economia, e se... Não. Porque eu falo que quando você vibra na abundância, né? De poder conquistar mais, de você olhar o dinheiro como uma oportunidade de servir. Desfrutar, né? De servir. O desfrute é desfrutar com a sua família, você poder usar esse recurso para ser munição, para você servir a sua família, para você servir a comunidade. Então, a prosperidade é sobre isso. E aí, às vezes, a gente fica, né? E aí, o meu marido brincava comigo. Ele falava, Paula, a gente pode gastar o que a gente quiser. Ele falou, você quer juntar dinheiro só pra gente ficar sentado em cima da montanha de dinheiro igual o Tio Patinhas? No passado, ele brincava com isso, né? Porque eu tinha esse medo. Então, quando eu comecei a entender que não é sobre isso... E isso que você está falando do desenho do Tio Patinhas é muito real, né? Porque ele tinha o dinheiro para ficar lá nadando o dinheiro, mas não usava, né? Era sempre ali fechado. E não é isso. E não é isso que Deus espera da gente. Ele espera que a gente use mesmo para servir, né? Para a gente poder realmente transbordar na vida das pessoas. E é uma coisa que é muito importante, né? Que as pessoas falam, dinheiro não traz felicidade. Não traz mesmo felicidade, mas ele ajuda. Você ajudar uma pessoa, você pode servir uma pessoa que às vezes está precisando. Sim. Servir a sua família, se servir, né? Poder ter uma qualidade de vida melhor, Sim. Morar num lugar melhor, Sim. ter uma vida melhor. Sim. É porque eu falo assim, né? Ele não traz felicidade, mas ele traz possibilidades. Então, assim, hoje, o que você faz sem o dinheiro? Nada. Se a gente quiser sair daqui agora, né? E tiver com fome, precisa comer um lanche, precisa de dinheiro. Vai embora, precisa pagar estacionamento, precisa colocar combustível para ir até casa, ou pegar um ônibus ou um metrô, o que seja. Então, assim, nós precisamos de dinheiro. Então, a gente olha o dinheiro como algo ruim, porque, na verdade, é uma crença que está embutida em nós. A crença... Para você ter uma ideia, uma crença, né, limitante, como que ela é instalada? Você conhece muito bem, né, Vivi, que você já é coach e tudo mais. Mas para as pessoas que não sabem como se forma uma crença, a crença financeira, por exemplo, ela vem de 3 formas. Ela vem do comportamento social, então dali do meio social que você vive, ela vem do seu meio familiar e das suas experiências individuais. Então, se a gente olha para o Brasil, país Brasil, né? Qual que é a crença do brasileiro? É da coletividade. Então, eu não posso ter mais, porque se eu tiver mais, vão achar que eu sou mesquinha, que eu sou uma pessoa metida, que eu estou me aparecendo, né? Arrogante. Então, o que as pessoas fazem? Não, eu quero ser igual a todo mundo, eu quero ser da média, eu quero ser uma pessoa que divide as coisas com os outros, não precisa que eu tenha mais dinheiro que as pessoas, né? Então, você já cresce nesse meio onde ter dinheiro se tá sobrando, eu tenho que dividir, né? Mas tudo bem, só que o grande ponto é, por exemplo, os Estados Unidos, lá a cultura é diferente, lá eles querem crescer individualmente para servir suas famílias e depois expandir. Aqui não, aqui eu quero ficar igual a todo mundo, não quero crescer individualmente, senão vão achar que eu sou isso ou aquilo, e aí eu fico naquela mesmice. Então a gente já cresce com isso,
de ouvindo que dinheiro é ruim, que dinheiro não presta, quem tem dinheiro fez Que não alguma traz coisa errada. felicidade, que dinheiro é sujo. Exatamente. Quantas crenças sobre dinheiro, né, que a gente Exato. tem. Já está embutido em nós. Então, quando você se destaca ali na sua família, você já começa a ser olhado meio assim, né? Depois, se você destaca no seu meio social, então, assim, tudo é uma crença que já vem da nossa cultura, né? Do nosso meio social. E aí vem para as experiências individuais. Então, como eu coloquei aqui, eu tive uma experiência com meu pai que me causou uma crença de que eu precisava ter dinheiro, porque se eu não tivesse dinheiro, eu ia passar necessidade. Eu ia ser humilhada, né? Então, aquilo fez com que eu quisesse começar a guardar dinheiro. Agora, tem pessoas que, ao contrário, já atendi clientes que, por exemplo, tinham um gasto de restaurante altíssimo, porque o pai tinha muito dinheiro, mas não podia pedir uma pizza e ir para o restaurante jantar. Então, quando ele teve acesso ao dinheiro, o que ele quis fazer? Sair para jantar. Porque isso ele não podia fazer. Então, causou um trauma ali, entende? Uma crença. Então, assim, são muitos os vieses, né? E, na verdade, tudo que é em excesso não é bom, né? Nem para mais, nem para menos. E daí, muitas das vezes, igual você era muito ali de guardar para não, com medo de ficar sem. Exato. E era escassa tendo dinheiro. Exato. No caso dele ali, ele tinha, mas também acabava não sobrando nada. Se acontecer alguma coisa, a pessoa não tem de onde tirar. Exato. Não tem uma reserva financeira, né? Exato. É sobre a gente ter um equilíbrio, sabe? Por isso que eu comecei a entender que a gente precisa se relacionar com o dinheiro de 3 formas. A gente precisa entender, sim, da parte estratégica, né? Entender a montar um orçamento, entender ali o que entra de dinheiro, o que sai de dinheiro, se está sobrando, se não está sobrando. A gente entender que quando tem a sobra, a gente precisa, sim, investir esse dinheiro, fazer esse dinheiro multiplicar. Isso é estratégia, né? Isso todos nós precisamos entender. Só que não é só sobre a estratégia, entende, Vivi? É sobre a gente entender emocionalmente. Como que eu lido com as minhas emoções quando o assunto é dinheiro? Como que eu lido com a minha parte espiritual quando eu entendo de princípios, sabe? Quando eu entendo, dei aqui alguns princípios, algumas ideias, mas quando eu entendo o princípio da fidelidade, do contentamento, da semeadura, onde eu estou plantando a minha sementinha, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, entendo o princípio da multiplicação, que eu preciso multiplicar. Lá na parábola dos talentos fala sobre a multiplicação, né? Quando o Senhor foi lá e deu para os seus servos uma quantidade específica de talentos, né? Ali uma moeda deles, e pediu para que eles cuidassem, que ele ia ficar fora. E quando ele voltou, para cada um ele deu conforme a capacidade, né? E quando ele voltou, os 2 primeiros que tinham recebido ali um tanto, eles multiplicaram. O último ele guardou porque ele tinha medo do que podia acontecer, ele não multiplicou. Então, é dito isso lá na palavra, que a gente precisa multiplicar os recursos que Deus dá. Então, eu preciso entender de princípios o que Deus ensina. Isso é milenar, né? A gente vê tantas coisas hoje, tantos ensinamentos, mas tá tudo ali. Então, quando a gente começa a ter clareza, sabe, Vivi, dos princípios, assim, ó, muda o jogo. Como eu te falei, eu sempre fui a pessoa da estratégia, sempre fui a pessoa da técnica, executei isso na minha vida, executo até hoje. Por muito tempo, assim, eu desfrutei muito já e desfruto com a minha família, mas não o tanto que eu poderia, porque eu tinha essa questão de medo de perder e tal. Hoje eu não tenho? Eu não vou falar para você que eu não tenho. A gente sempre tem medo, né? É um processo, É um processo de amadurecimento, de entendimento, de sabedoria. Ressignificação também, Total. Né? Mas hoje eu olho muito com outro olhar, sabe? Assim, de o que Deus tem colocado para mim é para eu poder realmente desfrutar com a minha família e servir. E colocar na minha missão, sabe? É investir no meu negócio, é para eu poder alcançar mais pessoas, é para eu falar com mais pessoas, é para eu poder realmente fazer aquilo que eu fui chamada. Então, hoje eu tenho esse olhar de que tudo aquilo que eu tenho, eu sou merecedora daquilo e eu posso desfrutar disso, sabe? Então, é um processo, como eu falei. Mas isso veio quando eu entendi que eu precisava buscar a parte espiritual e a parte emocional. Quando eu comecei a entender das crenças. Quando você começou a ter clareza. Quando eu comecei a ter clareza, aí deu um putz. E aí eu falei, puxa, eu preciso parar de falar só de parte estratégica, só de técnica. E isso que você está falando é muito real. Porque eu falo muitas vezes, a pessoa, ela, vamos supor, tem eu e você. Uhum. Eu tenho um salário de 5.000 e você também tem um salário de 5.000.
Mas para você, parece que as coisas acontecem muito mais. Parece que você consegue conquistar as coisas, você consegue guardar o dinheiro. E para mim, não. Para mim, parece que é tudo muito difícil, o dinheiro não sobra. E eu vejo a minha vida passando e tô chegando numa idade e eu vejo que eu poderia ter conquistado muito mais coisas e não conquistei. O que que acontece? Por que que existe isso com as pessoas? Porque não, eu falo, não é só sobre dinheiro isso. Não. Isso está ligado com essas 3 formas de se relacionar com o dinheiro, né? Então, a gente precisa entender dos princípios. Então, o que cada princípio tem para te ensinar. A gente precisa entender de mentalidade. Então, quais são ali as crenças que você tem em relação ao dinheiro? Você evita o dinheiro por alguma questão? Você tem a questão de validação, o dinheiro é uma validação para você, o dinheiro é questão de status para você, o que o dinheiro representa para você. Então, precisa entender isso para a gente entender aonde está o gargalo. E existe alguma dinâmica que você faz para isso? Sim, tem um teste de crenças que eu faço para a gente identificar isso. E conforme, às vezes, quando é um casal, também a gente tem ali, às vezes, dependência financeira, dependência emocional, tem alguma disfunção até, às vezes, na questão de relacionamento em relação ao dinheiro. Então, tem vários testes que eu trago, né, na minha mentoria para que a gente consiga aplicar e entender. Claro que tudo aquilo que é disfuncional não é tratado dentro do planejamento financeiro, né? Quando é algo disfuncional, a gente tem que precisar de um acompanhamento de um terapeuta financeiro mesmo. Porque tem pessoas que são terapeutas Tem um terapeuta financeiro? Terapeuta financeiro, que ele lida direto ali com a parte psicológica mesmo, né? Emocional, só sobre o dinheiro. Então, aí eu não tenho, por exemplo, autoridade para fazer terapia, né, financeira. O meu negócio é o planejamento. Mas, claro que a gente estuda comportamento e tem coisas que estão mais ali, mas são mais superficiais, então elas conseguem ser alinhadas. Mas quando a gente fala dessa questão, né, voltando ao que você trouxe, que é super, super importante. E muito comum, né? Muitas, assim, que nem eu trabalhava no banco e tinha pessoas que sentavam ao meu lado que não tinham a mesma condição que eu tinha e nós ganhávamos a mesma coisa. Então, quando caía, por exemplo, o 13º, o PLR, muitas pessoas falavam, eu vou pagar um cartão, vou pagar uma dívida, vou pagar um consignado e tal. Então, não significa ganhar a mesma coisa que você vai ter o mesmo padrão de vida. Não. O dinheiro, ele é feito de escolhas, né? A gente precisa, pelo menos, ter a inteligência de lidar com ele. E o que eu falo quando eu estou falando de estratégia com algum cliente e tal? O que eu explico? A gente tem a estratégia e a gente precisa fazer o que com o dinheiro? A gente precisa aprender a fazer dinheiro, a gente precisa aprender a administrar o dinheiro e aprender a multiplicar o dinheiro. Tem pessoas que elas têm o dom de fazer o quê? Administrar o dinheiro. Ela já sabe administrar o dinheiro. Quando eu comecei é natural aqui, dela. É natural. Quando eu comecei o nosso podcast, o que eu falei? Eu já vim com esse dom. Deus me deu esse dom de administrar. E eu falei do meu marido. Para você é fácil isso, né? Para mim é fácil. E eu falei do meu marido. Meu marido nasceu com o dom de fazer dinheiro. Sempre teve um trabalho muito bom e sempre foi bem remunerado. Até essa semana a gente sabe que foi uma obra de Deus, a gente tem feito algumas questões aí espirituais e ele recebeu um aumento, tá 6 meses na empresa. Eu falei, nossa, nunca vi um negócio desse, né? Então, assim, ele tem muito isso, porque ele é muito bom no que ele faz. Então, ele tem essa facilidade, ele sabe fazer dinheiro. E eu sei administrar e sei multiplicar. Mas, veja, nem todos têm o dom dos 3. Tá tudo bem, a maioria não tem o dom dos 3. Eu não tenho de fazer dinheiro, né? Estou nesse processo de desenvolvimento. Então, assim, mas podemos ter os 3. E o ideal para que a gente prospere é ter os 3. É isso que você está falando, né? De fazer dinheiro. Você conseguiu aí fazer seu primeiro milhão? Sim. Com quantos 34 anos. Você fez, né? Uhum. E mesmo assim, você está falando que você não tem essa capacidade de fazer dinheiro. Sim, isso, eu fiz Mas isso foi no administrativo que você conseguiu fazer isso. Isso. Então, aí, fiz 1 milhão quando eu tinha 34 anos, né? Eu e meu marido juntos, já éramos casados, né? Então, eu falo que é nosso. Então, por que deu certo? Porque nós unimos as nossas forças. Então, quando eu falo do casal, né? O casal tem que ser uma unidade. E até é engraçado, eu vou fazer um parênteses aqui da unidade, porque eu e meu marido, a gente trabalha na pastoral dos noivos, na igreja que nós frequentamos. E no sábado passado,
nós demos uma palestra sobre amor e casamento, e aí eu falei sobre a questão da unidade. E aí eu falei para eles, vocês sabem a diferença da unidade e da união? Eu falei, o casamento ele tem que ser uma unidade. E aí as pessoas falaram, não. Eu falei, então eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples, né? Aí eu falei, a unidade é o seguinte, imagina um saco de batata, você vai lá no mercado comprar batata, é aqueles saquinhos que são aquelas redinhas. Aí, as batatas estão todas juntas ali, né? Se a gente corta aquela redinha, vai uma batata para cada lado, né? Então elas estavam unidas, fomos lá, cortamos, foi cada uma para um lado. Isso é o quê? A união. Elas estavam juntas, cortou, separou. O que é a unidade? É o purê de batata. Não tem como separar mais as batatas, entende? O que é o casamento? É isso. Então eu fiz, né? Eu e meu marido fizemos o nosso primeiro milhão aos 34 anos, porque nós usamos o bom de cada um aqui. E claro que nós estamos nos desenvolvendo nesses pilares, mas a gente teve essa sabedoria de saber usar o bom de cada um para fazer o negócio andar. Então, se é uma pessoa que é sozinha ou se é uma pessoa que é casada, busquem identificar o melhor de cada um e coloquem em prática. Porque às vezes eu vejo os casais, né, assim, a gente já tem uma cultura de que a mulher acha que ela não tem que ser administradora do dinheiro. E já vou falar que está totalmente errado. E eu sempre fui vista como um ET, Vivi. Nossa, Maria Paula cuida de dinheiro, né? Então, assim, a mulher tem o dom da multiplicação. Deus faz isso conosco. E isso já é do feminino, né? Já é do feminino. O poder da multiplicação é até mesmo. O homem não multiplica. Quem tem filho? A mulher. Ela precisa da semente. Ela precisa da semente, que é o homem, mas se não tiver, a mulher não tem a criança. E vamos fazer um paralelo com o dinheiro. Então, se o homem é um bom provedor, ele tá dando o quê? A semente. Quem multiplica? Entende? Então, em Provérbios 31, fala da mulher. E aí é muito importante, né? Porque o dinheiro não multiplica, né? Porque o dinheiro é masculino. Então, exatamente. Você tem que investir. Você tem que fazer acontecer. Porque senão, ele não vai multiplicar sozinho, na verdade. Tem o dinheiro aqui, você pôr aqui R$10, R$100, ele vai continuar sem ali. Vai ficar ali, né? Se você colocar na poupança, você vai ter um rendimentinho de nada. Mas se você souber administrar bem esse dinheiro, primeiro passo ali, né? Fez o dinheiro, administrou, multiplicou. Se eu colocar na poupança, eu vou ter um rendimentozinho qualquer. Tô dando um exemplo aqui, tá? Mas, por exemplo, eu vou lá e aprendi a investir. Aprendi um conceito básico de uma renda fixa. Aprendi dando uns passos iniciais. Já começa a melhorar muito. Então, assim, a mulher tem esse dom. A mulher, dentro do lar, ela é a cuidadora. Ela é o acolhimento. Ela é o aconchego, mas ela também é a estratégia da casa. Pode perceber, Vivi, não sei lá na sua casa, mas na minha, e eu vejo muitas mulheres assim, eu acredito que na sua seja, se a gente não tá bem, o negócio não anda. Se a gente tá irritada, se a gente tá nervosa, ansiosa, tá tudo embolado. Mas se a gente tá bem, o negócio flui. Então a mulher tem esse poder. E com o dinheiro da mesma forma. Se você tem uma relação de confiança ali dentro da sua casa... Uma coisa que é muito importante também, né? Que muitas das vezes a mulher, ela não trabalha fora. Uhum. Ela é a mulher que cuida da casa, que cuida da família. E ela não traz renda para casa. Uhum. Mas ela é uma mulher sábia que ela administra o dinheiro e faz multiplicar aquele dinheiro. Isso. Então, necessariamente, a mulher não precisa estar trabalhando fora. Não precisa. O que eu sempre falo é assim, Vivi, precisamos conhecer os papéis. Quando conhecemos os papéis e temos clareza, o negócio fica mais fácil. E tudo que é combinado não sai caro. Então, se eu sei, Maria Paula, qual que é o papel do homem? O homem é o provedor, o homem é o protetor, né? O homem tem que morrer ali pela família, pela mulher. Se o negócio pegou financeiramente, ele vai fazer a correria dele que tiver que ser feita para ele poder trazer o recurso para dentro do lar. A mulher pode fazer? Ela pode. Mas primeiro o homem tem que se colocar na frente e depois a mulher. Qual que é o papel da mulher? Vamos terminar aqui. Papel da mulher, cuidadora, acolhedora, estratégia, ela tem esse poder de visão de longo prazo, a mulher tem muito disso. E a mulher tem facilidade, né? Porque ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem, se você mandar ele fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, ele tem dificuldade. Muita. E eu falo que é muito o que o Cláudio Duarte fala, né? Que o homem é gaveta, né? A mulher... É, isso aí. Então, assim, quando a gente começa a entender isso, já começa a trazer mais clareza. E veja, não estou falando aqui que a mulher não pode trabalhar, não estou falando aqui que a mulher não pode ganhar mais que o marido, não é nada disso.
mas tem que saber que cada um tem o seu papel. Se a mulher ganha mais do que o marido, tá tudo bem. Tem uma relação de confiança, ele contribui, e aí o dinheiro é dos dois, e ela faz a administração, tá tudo certo. Entende? Ah, mas eu não gosto de mexer com isso, meu marido gosta mais. Tá tudo bem também se o marido fizer a administração. E que importa é que eles estejam alinhados no mesmo objetivo. Que tem a unidade. Unidade e relação de confiança. E comunicação, né? Então, quando a gente entende os papéis, quando a gente entende que eu preciso fazer, administrar e multiplicar, e coloco em prática isso, aí que você vai ter a separação das pessoas que prosperem das que não prosperam. Então, às vezes, aquela pessoa que está lá, como você deu exemplo, né? No mesmo cargo, na mesma posição. Como que é se é casado, vamos falar. Como que é o casamento desse, como que é o casamento daquele? Pode olhar. Ou se é sozinho. Ele sabe administrar e está sabendo multiplicar. Entende? Porque está fazendo dinheiro. O lugar que ele está ali, ele está fazendo dinheiro. Então, o fazer dinheiro é o quê? Aonde você está fazendo dinheiro, é olhar para as oportunidades, né? É olhar, puxa, eu posso abrir um negócio, eu posso fazer algo a mais do que eu já estou fazendo se eu sou um profissional CLT, eu posso, sei lá, fazer diversas coisas, ter essa estratégia. Então, tem pessoas que têm esse dom, né? Já olha um terreno, já vê que aquilo dá para fazer um negócio ali, já visão de longo prazo. Então, assim, cada um tem uma capacidade, cada um desenvolve uma capacidade. A grande questão aqui que eu acho muito boa é que todo mundo pode ter as três. Mas quando você tem clareza, você consegue entender o que você precisa. Quando você não tem, você tá com uma venda nos olhos, né? Então, assim, para mim, é muito claro, assim. A gente precisa sempre ter esse olhar mesmo, assim, sabe? De entendimento do que a gente precisa ajustar. Ver qual é a sua necessidade, né? Ter humildade de falar assim, olha, eu não sou boa nisso, isso aqui não está funcionando aqui na minha casa, isso aqui está ruim e eu preciso ajustar. E aí, se debruçar. Eu preciso de ajuda, né? Muitas das vezes. Levantar a mão e conversar, se no caso é um casal. A gente acabou enveredando aqui pro caso do casal, atendo muitas mulheres, grande maioria casada. Então, tem muito isso, né? E, geralmente é a mulher que me procura. Aí ela traz o marido vem participar. Por quê? Porque eu falo, é a mulher que tem esse chamado, esse dom, né? Mas a gente cresceu numa sociedade que fala que é o homem que tem que ter dinheiro, o homem que cuida do dinheiro. Quantas mulheres eu já conheci, já passaram pela minha vida, Vivi, que muitas vezes, como você deu um exemplo, que a mulher nem trabalha. A mulher, a renda exclusiva da casa é do marido, ela nem cuida das finanças, ela nem sabe o que acontece com o dinheiro da casa, ela é casada com separação total de bens. E aí eu falo, você sabe o que significa tudo isso, né? Então, às vezes, ela não é por... Tá totalmente perdida, ingênua. Não tem noção de nada. Sim, mas precisa saber, sabe? E outra coisa que eu vou mais a fundo... O conhecimento é libertador, né? Total. E aí eu vou mais a fundo, Vivi. Nós temos filhos. Que exemplo que nós estamos passando para os nossos filhos? Então, assim, é muita coisa. Como eu falei aqui no início, eu adoro falar e... Se deixar, eu fico falando assim sobre... Mas esse conteúdo que você está trazendo aqui, todo mundo, quando se fala de finanças, de guardar dinheiro, de ter uma reserva ou sair das dívidas, é um assunto que muitas das vezes é pesado. Total. As pessoas têm muitas crenças acerca disso, muita insegurança, muitos anseios, vergonha. Uhum. E você falando aí me trouxe claramente, o meu marido é um fazedor de dinheiro. Uhum. E eu não sou essa administradora. E muitas das vezes eu falei para ele, administra você, porque você tem um perfil mais de administrador do que eu. Uhum. Eu sou mais executora, mais de ficar ali nas planilhas e ter que saber e tal. Ele falou, não, eu não gosto de planilha, você tem mais facilidade com isso, vai você. Só que a gente acaba vendo muito isso, sabe? Parece que é como se tivesse uma peneirinha ali e o dinheiro esvaindo. A gente até conversou sobre isso, né? Sim. E o que eu percebo muito, você fala, você precisa saber o quanto você está gastando, que é o básico, o básico mesmo. Uhum. Quanto você ganha, o quanto você gasta. E eu falo, quantas pessoas não sabem quanto ganha e quanto gasta? Hoje, depois que eu fiz a mentoria com você, eu já sei disso.
Maravilha. Já melhorou nessa parte, mas ainda eu tenho dificuldade. Parece que é um bloqueio muito grande por trás disso, que eu ainda preciso trabalhar muito isso e olhar para isso, que eu vejo, por exemplo. Você vai passando o cartão lá e daí paga a fatura. E tudo certo. Mas veio muito de fatura. E daí vai ter como que veio muito, né? Aí você fala, como que veio muito? Então, assim, planilha é chata. Ninguém gosta de fazer planilha. E o que eu sempre falo é que eu não quero que as pessoas sejam escravas da planilha. Não é para ser escrava da planilha. Qualquer instituição, qualquer empresa, aqui onde nós estamos, governo, qualquer empresa precisa saber quanto entra e quanto sai. Porque senão ela vai quebrar. Se não tiver lucro, quebra. É o balanço, né? Então precisa. Nós também. Se nós não sabermos o que acontece na nossa vida financeira, como que eu sei para onde eu estou indo? Eu não sei. Então a planilha, ela vem para te dar um rumo, para te dar um norte. A partir do momento que você começa a ter clareza de quanto entra e de quanto sai, você já vai meio que... Quando você faz isso por muito tempo, eu fiz isso por muito tempo, eu ainda preencho minha planilha, não em detalhes, porque como eu falei, eu já tenho isso calculado mental. Então, para mim é muito fácil esse processo. Eu passo o cartão, eu já vou mais ou menos tendo uma ideia, mas eu vou explicar uma coisa que eu faço aqui que dá certo. Então, você já vai acostumando com isso, aí você já sabe o que está acontecendo na sua vida. Então, não é para você ficar alimentando planilha só por alimentar. É para você tomar decisão com base naquilo que você está vendo ali. Então, você começou a preencher, você começou a ver que, puxa, não está sobrando nada. Às vezes não tá nem negativo, mas só não tá sobrando. Assim, e você tá vendo, né? Tá entrando dinheiro, eu falo assim, mas o que acontece? Entra mais, vai mais. E daí você fala, tem algo de errado, tem alguma coisa errada. Exato. E aí é que tá, aonde você está semeando o seu dinheiro. Se você não sabe onde você está semeando, tá indo para qualquer lado. Você nem sabe para onde que tá indo. Às vezes você fala, puxa, se ainda tivesse comprando, ela gastando com uma mentoria que eu queria fazer, gastando com uma roupa que eu preciso para ir dar uma palestra em tal lugar, gastando com uma viagem de férias para minha família. Não, na hora que você vai ver, você comprou um monte de coisa que você nem sabe para onde foi. Então, essa é a questão. Quando você preenche a planilha, primeiro passo, ali você vai entender o que está acontecendo. Aí você começa a ver, né? Você é visível, né? E isso é uma coisa que eu aprendi também, que eu tenho feito, porque às vezes você não tá com a planilha na mão ali toda hora. Claro. Então, eu criei um grupinho no WhatsApp meu que chama Despesa. Então, tudo que eu passo no cartão agora, eu já vou... Às vezes você coloca o papelzinho, mas depois vou lá. Lança lá, tal cartão, tal coisa, e eu gastei. Porque muitas das vezes você vai lá olhar na fatura. Nome da loja, nem você não lembra o que você gastou, o que foi. Isso é isso mesmo. E daí, com isso, uma coisa que um mentor também me indicou, ele falou assim, começa vendo a tua despesa diária, aquilo que você está gastando por dia. E quando você começa a olhar, com os micro resultados, né? Você olha pro dia. Aí você fala, nossa, hoje eu gastei bastante. E daí você começa, depois você pode ir, né, direto, ir alimentando a planilha e tal. Mas você começa a ver para onde que tá indo o dinheiro, né? Saber como está sendo gasto isso. O que eu sempre falo é assim, quando você faz a planilha pela primeira vez, ela vai te dar um choque ali para você saber a realidade. Esse é o raio-x que está acontecendo. Então ali você tem um momento de transparência de tudo que está acontecendo. Isso aí é uma coisa muito boa, um raio-x, né? Porque a gente faz isso do corpo da gente para a saúde. Agora o raio-x financeiro, né? Exato. Então, você preencheu tudo, nunca fez um orçamento. Não, agora eu vou ficar esse mês dedicada para anotar tudo. Pronto, fez um raio-x. Nossa, o resultado é esse. Tá bom, então eu tive ali um momento de transparência no meu raio-x. Uma vez que eu tenho isso, agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter ali um momento de definição de gasto para cada item. Então, tá bom, eu gasto muito no cartão de crédito. Então, olha lá, dentro daquilo que você colocou que você gasta no mês, o que você usa de cartão de crédito, né? Aí aquilo ali, você vai somar e vai ser a meta do cartão de crédito, para você conseguir ter um acompanhamento, né? Então, eu quero gastar tanto de bares e restaurantes. Tô gastando, sei lá, chutando aqui, 5 mil reais. Não dá para eu gastar 5 mil reais. Eu tenho que gastar 2. Então, você vai colocar uma meta para você de 2. E aí, você vai dividir isso pela quantidade de semanas que tem no mês. Então, se eu tenho que gastar 2 mil por mês, eu vou dividir por 4 semanas, eu tenho que gastar 500 reais por semana. E aí, fazer um acompanhamento disso. Métrica, ter uma meta de onde você está semeando. Eu quero semear mais
em cursos para mim, eu quero semear mais em escola para os meus filhos, eu quero semear mais para ter momentos de lazer, eu quero semear mais para pagar um inglês bom para os meus filhos, ou eu quero semear comprando várias roupas com acessórios e com coisas que talvez neste momento não seja a minha prioridade. Porque às vezes a gente se perde. Então a planilha, Vivi, que é uma coisa chata, ela é um direcionamento para você tomar decisão. Você não vai precisar fazer ela a vida toda. Porque o momento que você começa a entender para onde você está mandando o seu dinheiro, onde você está jogando o seu dinheiro lá, que terreno que você está jogando o seu dinheiro, que terra é essa que você está jogando, você começa a ver. E isso me trouxe muita clareza agora você falando, é sobre se você não sabe aonde você está, você não sabe para onde você vai, né? Você fica no barco à deriva. E ficar no barco à deriva é a pior situação. Por quê? Aquela pessoa que é endividada, ela já sabe que ela tem um problema para resolver. Né? Ela sabe que ela tem um problema para resolver. Ela sabe que a conta dela não está fechando, que ou ela tem que fazer mais dinheiro, e tem que administrar melhor o dinheiro, ela tem que tomar um rumo ali que ela já sabe que está ruim. A pessoa que está no 0 a 0, né, que é aquela pessoa que está ali naquela... que ela tá pagando as contas, né, tá na zona de conveniência dela, ela tá com muito risco. Por quê? Porque se vier qualquer imprevisto, ela vai cair em dívida. Entende? E às vezes a gente anda tão no automático que a gente nem toma conta disso. Então, assim, planilha, ela é importante para isso. Você não precisa ser escravo dela. E eu falo de planilha, mas a gente tem aplicativo, a gente tem uma agendinha, um papel. O importante é você ver o meio que te atende, sabe? Eu não falo, muitas pessoas às vezes não tá ali familiarizado com planilha. Mas o papelzinho básico mesmo, a cadernetinha, né, que o povo usava antigamente. Sim. Nossa, eu usei isso muito, Vivi. Muito usei. Meu marido falava que era eu e meu caderninho, sabe? Toda vez ele falava, você tem um monte de caderno na sua mesa, fica um monte de caderno espalhado. Eu adoro um caderno, adoro até hoje. Então, assim, eu faço anotações, claro que eu não anoto, mas como que eu fazia antes? Eu anotava lá dia 15 e dia 30. Aí eu já sabia tudo que eu tinha que pagar dia 15, tudo que eu tinha que pagar dia 30. Aí eu somava tudo que eu tinha para pagar e colocava quanto que era o salário, juntava o meu e do Leandro, e aí eu já fazia ali embaixo já o quanto que eu tinha que investir. Fiz isso muitos anos. Hoje eu faço planilha. Não coloco tudo detalhado hoje na minha planilha, porque eu falei, hoje eu coloco os principais itens, porque hoje eu tenho a minha meta de cartão de crédito, eu já sei quanto eu tenho que gastar. E aí uma dica que eu dou, que eu ia falar aqui como eu sei a minha meta de gasto com cartão de crédito, veja, é a minha meta. Eu sei todas as minhas despesas que eu uso o cartão de crédito como meio de pagamento. Então, eu somo tudo e vejo ali, bom, eu posso gastar X por mês de cartão de crédito. Então, o que eu faço? Esse X por mês, eu divido por 4. Então, eu sei que por semana eu tenho que gastar, em média, R$1.000, vamos supor. Então, eu sei que toda semana eu vou no mercado e vou gastar no cartão de crédito, porque eu faço mercado toda semana. Eu sei que pode ser que apareça uma farmácia, vou gastar. Eu sei que vai aparecer um restaurante, porque todo final de semana a gente vai. Eu já sei. Então eu já faço mais ou menos uma média de que eu vou gastar. E daí, por exemplo, igual você falou farmácia, que farmácia muitas das vezes é uma coisa que aparece ali do nada, né? Ficou doente, você tem que gastar na farmácia. E como que você coloca isso? Por exemplo, aquele gasto que talvez apareça aí do... Esse gasto que talvez apareça faz parte e sempre vai ter, todo mês vai ter. Por isso que quando você está acompanhando o seu cartão, o seu orçamento, aquele gasto, precisou comprar um antibiótico de R$300, não estava no meu fluxo. Tudo bem, você vai no restaurante mais barato nas próximas semanas para fechar dentro da meta, entende? Esse mês aqui eu passei R$300, mas o mês que vem eu sei que eu consigo compensar esse valor. Então, assim, é sempre trabalhando nesse olhar de acompanhamento e fazendo essa compensação no mês seguinte. No mês seguinte eu não consigo porque tem tal coisa. Tá bom, no outro mês você tem. Então, você sempre vai fazendo essa compensação do que você gastou a mais. Ou, não consigo fazer no mês seguinte, no próprio mês às vezes você consegue. Às vezes você deixou de gastar com alguma coisa que você estava prevendo gastar e não gastou. Às vezes a diarista que você paga por semana faltou, você já pagou ali metade do antibiótico, sei lá quanto custa, né? Então, assim, são várias coisas que vão acontecendo. Você vai fazendo uma compensação. Compensação. O que a gente faz é colocar desculpa para não fazer. Nesse mês teve o antibiótico que eu não contava. Esse mês teve a multa do carro que eu não contava. Todo mês vai ter. Por isso que quanto antes você fizer o seu orçamento e souber do que está acontecendo na sua vida financeira, o raio-x, ter a transparência para você fazer o ajuste, depois você faz o ajuste, sabe, das suas metas, dos seus objetivos para com o dinheiro, fica muito mais simples. Muito mais simples você tocar o dia a dia.
começo é chato. Gente, Começo é trabalhoso, né? exato. Nada é fácil. Recentemente, eu comecei a investir em imóveis e operar no Airbnb. E aí eu contratei uma administradora para administrar os imóveis, porque eu falei, meu Deus, esse negócio dá muito trabalho. Esse negócio é muito chato. Eu não tenho tempo para isso e tal, tal, tal. Aí fiquei 1 ano fazendo isso, até que eu vi que eu tava perdendo dinheiro. E aí eu falei, não, esse negócio é chato, é difícil, mas eu tenho que aprender esse negócio aí, porque eu tô deixando dinheiro, né? Vai deixando dinheiro na mão dos outros. Exatamente. O que eu fiz? Abro mão de YouTube. E vou pesquisar. E abro o Airbnb. E faço tudo lá. Estudo tudo. Pronto. O começo. Primeiro mês, descabelei. Vou falar bem a verdade, descabelei. Eu ia pra minha aula de dança, gente me mandando mensagem. Eu ia pra todo lugar que eu ia tinha uma mensagem. Meu marido até falou assim, Paulo, desse jeito aí não vai dar. Você não vai conseguir fazer mais nada. Você vai ficar só atrás disso. Mas o que aconteceu? Passou 1 mês, eu peguei o jeito do negócio. E hoje o negócio flui super tranquilo. Entende? Então, assim, tudo que a gente começa... Vira uma engrenagem, né? Exato. Tudo que a gente começa é um processo de mudança. E É um exige desafio, né? mais É dedicação. desafiador. Você tem que se dedicar. Você tem que se entregar. Quando a gente tem um filho, Vivi, a gente esquece até que a gente existe. Então, assim, tudo aquilo que a gente quer melhorar na nossa vida... É mais ou menos como se fosse um filho novo, né? Tudo na nossa vida é assim. Então, assim, é muito sobre isso, assim, eu falo, a gente tá falando aqui sobre dinheiro, sobre finanças, mas toda a transformação que a gente quer que aconteça na nossa vida, a gente precisa de se dedicar. A gente precisa investir tempo nisso, sabe? Eu falo que quando você investe em conhecimento, quando você investe em querer uma mudança para sua família, você está investindo no melhor patrimônio que você tem. A família é o seu melhor patrimônio. E se você faz por ela, é o melhor que você está fazendo. Então, assim, não tem como ser diferente. Eu falo, Deus deseja a nossa abundância. Ele quer que nós tenhamos. Aqui no livro, eu falo no começo dele, né? Tem 2.350 versículos que falam sobre dinheiro e posses. Tem mais de 500 sobre fé, mais de 500 sobre oração e tem 2.350 sobre posse de dinheiro. Ou seja, Deus já sabia que a gente ia ter dificuldade com isso, na verdade. Então, por isso que ele traz tanto isso. Então, a gente precisa entender disso, né? Pra gente viver bem, viver desfrutando daquilo que Deus colocou aqui para nós. Olha quantas maravilhas que ele trouxe para nós. E a gente precisa desfrutar de tudo isso. Mas a gente tem que estar capacitado. Como que a gente se capacita? Entendendo sobre as nossas crenças, né? Entendendo mais sobre os princípios, entendendo de estratégia. E isso que você está falando é muito importante, né? É muito além de conhecimento, né? Muito. Muito. Porque você é o conhecimento sobre aquele conteúdo, mas é o conhecimento também sobre você, sobre sobre as tuas emoções, sobre as tuas crenças, tudo aquilo que foi gerado, porque você vem num ciclo, às vezes, vicioso de família, né? Total. E muitas das vezes eu falo aquilo que você vivenciou na sua família, de repente, um momento de escassez, de dificuldade financeira, daí você fala, não, agora eu vou aproveitar porque eu não quero viver de novo aquilo. Só que, consequentemente, você vai ciclando, sem perceber, caindo nas mesmas ciladas, mas de forma diferente. Exato. Tem dentro do comportamento, tem uma das crenças, é a negação. É aquela pessoa que passou por algumas questões na infância sobre dinheiro, então às vezes ela cresceu ali num lar onde os pais brigavam muito por conta de dinheiro, sabe? Todo assunto de dinheiro era quebra-pau. Então ela enxerga o dinheiro como alguma coisa ruim. Então ela não quer nem falar sobre dinheiro. Ela não quer nem abrir a conta corrente dela. Então imagina se a pessoa casa com uma pessoa que é extremamente vigilante, como eu sempre fui vigilante, medo de perder, então aquele controle. Casa com uma pessoa que é negadora, né? Que é uma das crenças lá que a gente faz na avaliação. Como faz para viver um casal desse? E até os dois saberem que eles têm essa característica e que precisa ser trabalhado isso neles, vira um pandemônio aquela casa, né? Então, assim, por isso da sabedoria, por isso da busca pelo conhecimento, por isso da busca pela capacitação daquilo que a gente não está ainda tomando posse mesmo, para que a gente possa usufruir do melhor aqui, a gente precisa buscar ajuda. E aí aqui no meu livro, eu trouxe ele aqui, ele fala sobre... Como é o nome do seu livro? Dinheiro Nosso de Todo Dia. Eu trago isso, porções de sabedorias diárias,
que é para a pessoa realmente criar uma intimidade com o Senhor, através dos princípios milenares de sabedoria financeira. Ter esse entendimento de como a palavra pode ajudar nas finanças, né? Então, já falei 2.350 versículos. Então, na verdade, você está aí juntando finanças que, na verdade, dentro da Bíblia está ali a todo momento. Total. Que você falou que tem 2.350 versículos. E daí você pegou essa lá e trouxe para o seu livro. Com a parte estratégica, né? Falando sobre a maioria das pessoas, né? Quando tem a dificuldade de uma organização, às vezes está no momento de dívida, como sair das dívidas, como investir melhor, como fazer a multiplicação, que é um dos princípios que a gente fala aqui, como ter aliança, outro princípio da unidade, do casal. Então, assim, sobre tudo isso aqui no livro. E a proposta é realmente a pessoa meditar todos os dias nisso, né? E fazendo para que ela possa ir mudando, de fato, a mentalidade dela. Eu falo que o desenho do livro é uma árvore. Eu falo que hoje em dia a gente fala muito esse negócio, né, de mudar de mentalidade, né? E, na verdade, falando de uma forma mais simples, o que seria mudar de mentalidade? Eu acho que a mudança de mentalidade, ela é, na verdade, uma decisão, né? Assim, a gente tomou a consciência. Então, eu vi o podcast, eu tomei consciência que, putz, eu não tô organizando direito, eu não tô conseguindo investir, não tá sobrando dinheiro, eu não converso com meu marido, eu não converso com a minha esposa. O negócio não tá indo na minha casa. Eu tomei consciência. Puxa, acho que ela tá falando exatamente o que acontece aqui. Ela tá falando, parece que tá falando de mim, né? Tá falando de mim. Então, assim, eu tomei, foi para um primeiro grau ali de consciência. O que eu posso fazer, então, para me aprofundar nesse tema, para conhecer mais, para que eu consiga, de fato, começar a colocar em prática algo que eu aprendi. Né? Então, é você tomar consciência, você tomar uma decisão e ir perseverando nisso. Por isso que a proposta do livro ela é um devocional diário, porque ninguém muda a vida da noite para o dia. Eu falo que o dinheiro é igual uma árvore, né? Você precisa ter ali um solo fértil. O solo fértil eu falo que são os princípios, parte espiritual. Você precisa ter uma mente forte. Se você só vai ter uma mente forte, que são as raízes, a raiz só vai estar forte se tiver um solo bom. O tronco são as estratégias. Então, eu preciso, para eu colocar as estratégias em prática, eu poderia vir aqui falar de orçamento, de investimento, o que é renda fixa, renda variável, taxa Selic, não adianta nada. Porque se eu tô falando com uma pessoa que tá com a mente fraca, que, eu não consigo, na minha casa é assim, nunca consegui guardar, nossa, estamos em dívida. Não vai sair do lugar. Então, primeiro eu preciso começar na base. Como que tá o solo dessa pessoa? Como que tá a raiz? Se não tiver um solo fértil, não vai. Para aí, sim, ela aprender o tronco, que são as estratégias para dar frutos. Então, precisa regar, certo? Entendi que eu preciso, ouvi o podcast, entendi que eu preciso, que aqui em casa não está funcionando. Então, eu preciso começar o quê? A preparar um processo, né? O solo. Dar um passo de cada vez. Para eu receber os frutos lá na frente. Então, esse negócio de mudar, ninguém muda da noite pro dia. Tudo que a gente almeja, a gente precisa fazer uma escolha. Eu parei de comer açúcar já faz um bom tempo. E assim, eu sou chacota em vários lugares, porque a maior parte das pessoas come. Quando você é diferente, né, incomoda as pessoas, né? Exato. Então, você vai para um aniversário, você vai para algum lugar, não, tem a Paula não sei o quê, a Paula... Só que o açúcar, eu comecei a fazer ele para me testar. Meu domínio próprio, que é um dos princípios que eu falo aqui no livro, domínio próprio. Quando você tem domínio sobre si, você tem domínio sobre as suas atitudes. E aí eu fiz para me testar. E aí deu certo, só que deu certo porque uma das coisas que veio junto nesse pacote foi que eu parei de ter dor de cabeça. E aí eu falei, gente, que maravilha, porque até pensei hoje quando eu tava vindo aqui no carro, eu falei, puxa, eu não trouxe nenhum Dorflex, e se me der dor de cabeça, eu vou ficar tanto tempo sem comer, nem carrego mais. Então olha que loucura. Só que o que acontece? Eu tive que tomar uma decisão. Eu quis me testar primeiro, domínio próprio, que foi uma das coisas que eu falei, não, eu preciso me testar com alguma coisa para ver quanto eu sou capaz de dominar minha mente. Fiz, deu certo, tomei a decisão. Só que todos os dias eu tenho que fazer uma escolha. Então, se a pessoa é... Parte financeira é a mesma coisa. Parte de relacionamento conjugal, relacionamento com seus filhos, relacionamento profissional, prosperar no trabalho, na sua família, onde for. Você tem que ter uma decisão, porque aí vai ser uma escolha diária. Todo dia você vai ter que escolher. Hoje eu tô cansada. Hoje eu não consigo olhar pra planilha. Coisa chata. Hoje eu não quero. Amanhã eu também não quero. Depois eu não quero. Passou um mês. Mais um mês. Daí vai passando, né? Entende? Então,
para mim, essa questão da mentalidade, ela é um processo, mas tudo vai começar com a decisão de querer a mudança. Tem que ter um começo, né? Tem. E vou falar, vai ter um monte de gente do seu lado te perturbando, às vezes dentro da sua própria casa. Pra que isso? Pra quê? Né? E uma coisa que você está falando sobre isso, que quando eu comecei a querer organizar as coisas, né? E você vê a crença para os dois lados, né? Quando eu falei para ele, ó, tudo que você gastar, você já me manda a mensagem. O que ele sentiu? Tá querendo me Controlar. comandar. Me controlar. Isso aí. E de ter que fazer, eu também me sentia controlada. Ah, ele vai saber no que eu gastei, com o que eu gastei. Então, você vê que você se auto-sabota automaticamente, mesmo você fazendo. E tem necessidade para desconfiança? Às vezes ele nem tá preocupado com o que você tá gastando. Não, e ele sabe. Então, não precisa nem esconder. Ele não tá nem preocupado e aí você fala, nossa, ai que coisa, né? Então, assim, a gente se sabota, Vivi. É você mesmo. Porque, assim, ele sabe o que eu gasto. Sim. E vou falar, o cérebro quer facilidade. Você começou a fazer uma atividade que está causando também dificuldade, ele vai sempre dar um jeitinho de te... Eu fiz um vídeo hoje lá no Instagram falando da procrastinação. Então, você tá lá, super empenhada na sua planilha. Aí você fala assim, você foi lá, conseguiu... Porque o primeiro mês é chato. Isso que eu tô falando para anotar, né? Todos os dias, é você fazer um raio-x mesmo ali do primeiro mês. Depois, você vai sentar uma vez por semana para fazer um acompanhamento lá do seu cartão de crédito, se você usa só cartão de crédito para pagar tudo. E uma coisa aqui que é bem interessante da gente estar falando, porque a gente fala do primeiro mês, a gente pensa que é pra gente começar a fazer isso no primeiro dia do mês, né? E a gente deixa pro primeiro dia, daí você esqueceu de fazer no primeiro dia, daí, não, deixa pro próximo mês. Isso. E na verdade não, o primeiro dia é amanhã, é hoje, né? Começa hoje. Exato. Tipo, tudo bem, hoje é dia 14? Começa hoje, faz até o dia 14 do próximo mês, você já fez uma análise do mês. Isso aí. Aí você vai pro próximo, aí você vê, aí você tem um balanço ali de 45 dias. Então, assim, é igual a dieta, né? Sempre na segunda. Não, você pode começar amanhã. Ah, não quero mais comer açúcar. Começa amanhã. Começa hoje, né? Então, assim, a gente tem muito disso, assim, de querer achar se auto-sabotar, né? Achar a fuga pra gente não fazer. E eu vejo cada vez isso é mais comum, por quê? Porque a gente tem muita facilidade com muitas coisas, a gente quer tudo muito rápido. Sabe aquela... E hoje em dia é cada vez mais, né? Muito. Então, assim, não vou perder tempo com isso, é porque eu tenho outras coisas pra fazer. Prazer instantâneo, né? Exato. Só que... É o que eu falo, o que você prefere? Fazer uma compra agora por impulso? Ou você prefere fazer uma compra sabendo por que você está comprando aquilo? Qual que é o objetivo daquilo? E ter dinheiro guardado para uma eventualidade? Quantas pessoas passaram... Eu achei, né, que fosse melhorar. Quantas pessoas passaram pela pandemia e têm o mesmo comportamento? Por quê? Porque o brasileiro, ele é esperançoso, né? Não... Tudo bem, se acontecer de novo, eu vou dar um jeito de novo. Então, assim, aí cada um escolhe o risco que quer correr. Deixa a vida levar, né? Cada um escolhe o risco que quer correr. E, como eu falei, a gente tem filhos. E os filhos, eles estão sugando tudo que nós fazemos. Tem vários tipos de ensinamento para os filhos, né? E é muito real isso, né? Porque os filhos, eles não fazem o que a gente fala para eles fazer. Eles fazem o que eles veem a gente fazendo. Isso. Exatamente. Que é a modelagem. Eles modelam a gente. E o que a gente faz na prática, né? Assim, o que a gente está praticando, quando a gente está falando sobre dinheiro. Então, não adianta você ir lá e ser aquele pai ou aquela mãe que fala, não, olha, filho, você não gasta dinheiro com qualquer coisa. Começa a dar mesada e fala, você tem que guardar seu dinheiro. Aí você vai lá e torra o seu dinheiro com um monte de coisa e nunca sobra e quebra o pau com seu marido em casa por conta de dinheiro. Não tem como. Uma que você já está estabelecendo uma crença que dinheiro é ruim, né? que dinheiro é péssimo, que só causa briga e pronto, ali você já criou um carimbo no seu filho de negação e de reação contra o dinheiro. Então, assim, a gente tem que vigiar muito os nossos comportamentos. E a gente não tem que fazer só por nós, a gente tem que fazer por eles também, porque eles estão crescendo. E o mundo cada vez mais nos suga para que nós sejamos pessoas compulsivas, inclusive em compras. Ontem, eu queria comprar uma frigideira, porque a minha frigideira estava irritando lá. A moça que trabalha em casa também já estava reclamando. Falei, não, vou comprar essa frigideira agora. Eu juro, entrei no Mercado Livre, comprei a frigideira e, tipo assim, em 2 minutos.
Hoje a frigideira já estava lá em casa. Então, assim, gente, é tudo E daí muito você fácil. entra para procurar a frigideira, já começa, já sai a panela. 40 Daí, frigideiras. eu também tô precisando dessa panela. E aí vai, né? Isso, E se então, você assim, não estiver atento, você... então é muito fácil hoje em dia. É, a compra tá ali na mão, né? Tá tudo na mão. Porque são os prazeres imediatos. Então, ali tá toda hora sendo ofertado algo para você. Então, se você quiser realmente ter sabedoria com o seu dinheiro, você precisa ter uma escolha. Você precisa tomar uma decisão. Para que lado eu tô? Ou eu sou a pessoa que não tô nem aí, vou viver, deixa a vida me levar. Ou eu vou ser a pessoa que vou tomar as rédeas. Porque até enquanto você não toma as rédeas, o dinheiro tá mandando você. Ele tá sendo seu senhor. Agora, por momento que você toma as rédeas, você está sendo o senhor do dinheiro. E na palavra fala, na Bíblia fala, né? Que Deus quer a nossa abundância. Mas a gente tem que entender aonde está o nosso coração. A gente acha que só as pessoas que têm muito dinheiro, que não tem Deus no coração. E não tem nada a ver. Na verdade, quem está mandando em quem. Se eu estou atrás do dinheiro para poder usar esse dinheiro para beneficiar a minha família, para servir minha família e servir a comunidade, o meu coração está em Deus e não no dinheiro. A partir do momento que eu tô endividado, tô comprando coisa que eu não posso comprar, não tô sendo fiel, não tô sendo contente, não tô semeando meu dinheiro direito. O dinheiro, eu tô servindo o dinheiro. É bem isso, né? Ou o dinheiro me serve, ou eu sou servida pelo dinheiro. Exato. Enquanto você não vê qual é o lado certo que tem que ser, você vai entrando no buraco, né? Vai. A gente precisa que o dinheiro nos sirva. Ele tem que ser munição pra gente servir aqui. Ele ser nosso servo, né? Ele tem que ser munição pra gente. Então, assim, a gente não pode ser escrava dele. E o mundo, a visão mundana, é que nós sejamos escravos. E isso cada vez mais notório quando a gente vê pesquisas que falam que 78% da população adulta está endividada. É muita gente, né? É muita gente. Então a gente precisa realmente vigiar isso. E assim. E aí já vem de uma cultura mesmo, né? Porque a gente vem num país endividado, né? Exato. Então, assim, vou fazer mais uma prestaçãozinha aqui e não acompanha o que está acontecendo e não sabe. E aí só vai. Mas aí a outra geração que viveu a vida toda assim acha que assim é o certo. Porque a gente só ensina aquilo que a gente aprendeu. A gente não consegue ensinar algo diferente se a gente não vivencia aquilo. É através do exemplo. Então o negócio vai se arrastando, sabe? Então, assim, o meu desejo, assim, no meu coração é que todas as famílias possam ser prósperas e antes de ser prósperas, elas só serão se elas tiverem clareza da necessidade. Porque eu sempre falo assim, todo mundo pode ser próspero? Pode, todo mundo pode ter abundância em todas as áreas da vida. Né? E é muito importante, né, sinalizar que prosperidade não é só sobre dinheiro, né? Não é só sobre dinheiro. Quantas pessoas têm muito dinheiro e são infelizes, não têm uma família boa. O trabalho ali faz por obrigação. Né? Não tem paz, né? Dentro de um lar de paz. Não tem uma paz interna, tem a mente tudo bagunçada. A gente viu agora aí como chama? O Whindersson Nunes. Cara, super rico e tá com problema emocional. Então, não significa que o dinheiro traz a felicidade ou que o dinheiro faz com que a pessoa seja próspera em todo o restante, entende? Então, assim, isso é riqueza. A prosperidade é quando a gente tem abundância em todas as áreas. A gente não tem falta de nada nas outras áreas. E a gente pode usar isso para transbordar. Então, o meu desejo é que todas as pessoas sejam. Todas as pessoas podem ser? Podem. Mas todas serão? Não. Porque é uma decisão. É uma decisão você querer realmente abrir mão de algumas coisas para prosperar. E nem todo mundo está disposto. Como em tudo na nossa vida. E tá tudo bem. Só que quando a gente não sabe, quando a gente é ignorante da informação é uma coisa, mas quando a gente tem a informação, é decisão. E na hora que você me deu o livro de presente, eu gostei muito. Você estava ali explicando uma página ali de como que você começa a usar o livro. Porque ele é um devocional diário. Isso. Só que, por exemplo, a gente já está no dia 14 de março. Isso. E daí, como é que eu faço para começar a usar o livro? Puxa, né? Já passou 3 meses quase, né? Vou deixar para comprar só ano que vem. Não é isso. Já pode comprar. Na verdade, assim, você vai... Hoje, você já pode chegar lá na sua casa e ler o livro a partir do dia 14 de março. Agora, Maria Paula, e o que passou? O que passou, você vai lendo uma página por dia.
Então, eu comecei 14 de março, mas eu vou começar a ler 1 de janeiro. Aí eu leio 15 de março com dia 2 de janeiro. E você vai, para você trazer aquilo que você não viu, para você trazer também para você ter aprendizado, né? E fazer as tarefinhas lá. Porque assim, no início do livro, se eu pegar ele aqui, as pessoas conseguem ver? No início do livro, tem uma parte aqui que é o comecinho para que você faça o quê? Você faça uma reflexão. A proposta do livro é você fazer uma reflexão sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, né? Então aqui, ó, vê se dá para ver. Aqui, não sei se dá para ver. Aqui Depois a gente tira um print. Depois tira um print? Legal. Então a gente tem aqui no início do livro os projetos de vida. Qual que é a ideia? É você realmente fazer uma reflexão. O que eu quero realizar ao longo de 2025? Quais são os projetos que eu quero na minha vida pessoal? O que eu almejo para 2025? O que eu quero na minha vida financeira? O que eu quero melhorar? O que eu quero conquistar? E na minha parte espiritual? Quero ter mais intimidade com o Senhor? Eu quero fazer um trabalho voluntário? Eu quero servir na minha igreja? Eu quero fazer uma doação? O que você almeja? Então, coloque aí, eu quero fazer uma viagem com a minha família, eu preciso juntar tanto em 2025, eu quero reformar a minha casa, eu quero trocar meu carro, eu quero fazer uma mentoria. O que eu quero financeiramente? E, pessoal, eu quero viajar com a minha família, eu quero poder pagar um intercâmbio para o meu filho. Então, assim, escreve quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos. Ou até mesmo, né, quitar uma dívida. Quitar uma dívida. Se organizar nas dívidas que tem. Exatamente, assim, quero mudar a minha vida financeira, né? Começar, pagar o que eu devo e começar de novo. E uma coisa que é muito importante, né, Maria Paula, colocar, é que isso tem que ser muito claro, né? Porque fala assim, eu quero organizar minha vida financeira. Não é claro, né? Não. Aí você fica ali, não acontece nada no ano inteiro, e aí você organizar, o que é organizar pra você, né? Então coloca, eu quero sentar uma vez por mês, quero montar meu orçamento, eu quero entender quanto entra e quanto sai de dinheiro da minha conta, eu quero saber se está sobrando, se não está sobrando. Aí, a partir desse momento, eu quero começar a guardar dinheiro, eu quero guardar R$1.000 por mês. Eu quero entender de investimentos, eu quero começar pelo básico. Vou conversar com a pessoa que eu estou devendo, qual a forma, como que eu posso fazer uma negociação daquilo e colocar metas para ir pagando. Tem que ter clareza, né? Tem. Porque se ficar no ar, as coisas não acontecem. Não. Quem são os credores? Então, se eu sou uma pessoa endividada, faz uma lista de quem são seus credores. É o banco. Lá naquele banco, no Itaú, eu tenho cartão de crédito, tenho cheque especial. Lá no Banco Inter eu tenho isso, tenho aquilo. Eu tô devendo pro meu primo, então, o nome do seu primo. E, tô atrasado com as prestações do condomínio. Então, anota quais são seus credores. E eu falo monta assim, um plano. eu não sou uma mentora de finanças, mas com o conhecimento que eu obtive nos treinamentos, nas mentorias que eu fiz, eu aprendi alguma coisa. Exato. E eu tive uma cliente minha que ela estava endividada numa situação super complicada. E quando essa foi uma das primeiras coisas que eu falei para ela. Pega as suas dívidas e coloca tudo no papel. Para quem você deve e quanto você deve. Exato. E daí vai parar e o quê? Olhar o que dá para você. Qual é o que precisa ser pago primeiro. Exato. É assim. E organizando, né? Exato. Então, uma vez que você coloca no papel para quem você deve, então você vai colocar as taxas de juros. Então, tem taxas que são maiores e tem taxas que são menores. Maria Paula, por onde eu começo? Primeiro você vai para aquelas contas que você depende dela para viver. Então, por exemplo, você está devendo luz, você não pode que seja cortada a sua luz. Então, você tem que pagar, mesmo que o juro seja mais baixo do que o do cartão de crédito, que certamente, né, a gente já sabe, mas você não pode ficar sem luz. Puxa, eu vou ser despejado no meu condomínio, então você tem que pagar o condomínio antes de pagar o restante. Então, tem uma regra que eu sempre falo, né, com os meus clientes, uma regra para seguir. Então, mas você precisa saber para quem está devendo. Exatamente o que você trouxe aqui. Para você ter um plano de ação. Importante a pessoa entender. É dolorido fazer essa lista. Sim. Porque a minha cliente, quando eu falei para ela, ela falou assim, quando você falou isso para mim, doía na alma. Eu tenho que falar, eu vou ter que ver a dívida. Eu sei que eu tô devendo, mas... Daí ela falou assim, que começou a colocar aquilo no papel e daí as coisas começaram a acontecer, começou a fluir. Exato. Tem que enfrentar, né, Vivi? É o que eu falo assim, é muito desafiador. Porque são muitos os bloqueios, são muitas as crenças. E aquilo muitas vezes te remete a uma situação que você viveu no passado. E uma situação muitas vezes dolorosa. Então, nenhum processo de transformação, ele é um processo simples e fácil. Mas a gente precisa encarar.
né? Se a gente quer sair daquela zona nebulosa, a gente precisa realmente encarar. E eu falo que é muito interessante, né? Quando você faz algo novo, algo diferente, que você tem que ir para uma nova etapa, muitas das vezes eu percebi essa semana, eu estava estudando um projeto novo que eu estou fazendo e pensa que a minha cabeça começou a doer tanto, porque mentalmente aquilo foi muito desafiador para mim, que estava totalmente fora daquilo que eu sei fazer, que eu estou habituada, e era algo muito assim, foi muito doído. É. E aquilo somatizou mesmo no meu corpo, que deu um peso, uma dor de cabeça. Depois que eu consegui resolver aquela questão, eu falei, não, eu preciso deitar um pouco para dar uma relaxada, fazer uma meditação para dar uma aliviada, porque foi pesado. E é isso, na hora que você vai fazer essa listinha ali do que você deve, né, parece que você está carregando uma carga, parece que é um peso que é como se você estivesse carregando mesmo a dívida nas costas. E tá, né? Porque aquilo te incomoda dia e noite. Você não dorme em paz, você não tem sossego, as pessoas te ligando. Então, assim, é algo péssimo, assim, de se naquilo, viver. O que vai acontecer da minha vida, né? Então, assim, você tem N preocupações. Mas você tem que enfrentar. Porque eu falo, tem coisas que não adianta a gente pedir para outras pessoas fazerem, porque depende totalmente de nós. Então, acho que o melhor caminho, assim, ao meu ver, e é o que eu sempre indico, é em frente. Em frente, coloque no papel e começa a criar um plano de ação para você sair. Só que só vai sair se tiver lá com o orçamento no raio-x, estipulou metas de gastos com as despesas que tem, e aí se prontificou ou a cortar a despesa ou a fazer mais dinheiro. Não tem Não como. tem outra, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ou você vai ter que cortar a despesa ou aumentar a renda. E aí, Vivi, você trouxe até um ponto aqui, né, de olhar o dia a dia, tá? Eu acho que é importante, sim, olhar o dia a dia. A gente precisa estar atento aos gastos, porque você vai lá, é um estacionamento, é o outro dentista, é outro médico, é outro estacionamento, é uma refeição e tal. Na hora que você vai ver, puxa, aquilo ali somatizou tanto no dia. Mas o micro são pequenas coisinhas, às vezes elas não fazem tanto impacto no orçamento. Mas às vezes aquela pessoa, aquela família, ela tem um carro que ela nem pode ter, ela está pagando, sei lá, R$3.000 de prestação. Só que ela não quer se desfazer. Porque às vezes a crença dela é do status, que é aquela pessoa que ela só é bem vista pelas pessoas através do que ela mostra ter. Então, para ela se desfazer do carro, é pior que a pessoa que está pagando a dívida. Então, só que se ela tira 3.000, ela não precisa diminuir nada, ela não precisa deixar de ir no salão fazer unha toda semana, ela não precisa, ela pode continuar com o mesmo estilo de vida. Só que aquilo tá pesando, só que ela vai ter que andar com o carro de acordo com o padrão de vida dela. Então as pessoas precisam entender que eu preciso ter a minha vida financeira de acordo com o meu padrão de vida. Se eu ganho 5.000, eu tenho que viver com 5.000. Não adianta querer viver com 10. Dá o passo conforme a perna alcança, né? Exato. Então, e entender que se eu estou endividado, aquilo não me resume. Não sou a pessoa endividada. Aquilo é só um momento de deserto que eu estou passando. Só que se eu entender que eu preciso sair disso, eu consigo sair. Mas eu vou ter que fazer esforço. Como eu falei, toda transformação exige sacrifício. Mas precisa ser muito sacrificante? Não. Olha, faz o seu raio-x, entende que dá para ser reduzido. Vai no macro que você consegue ter mais resultado, mais rápido. Pense em atividades para fazer dinheiro. E assim, eu já tive cliente que, assim, foi demitida, recebeu uma quantia muito grande de dinheiro. Aí resolveu abrir um negócio, o marido não estava trabalhando e o dinheiro indo embora todo mês, porque, né, até o negócio começar a rodar. E aí o marido não se disponibilizava para fazer uma atividade, gerar uma renda extra. E o dinheiro foi acabando. Até o negócio começar a ir para frente, ficou endividado. Eu falo que é uma coisa que eu já ouvi muito, né? Dinheiro não leva desaforo. Não. E você falando disso, você vê muito sobre os ganhadores de loteria, né? Exato. Dá para contar nos dedos as pessoas que realmente continuam com o dinheiro. Sim. Então, se adiantou fazer dinheiro? Adiantou. Fez a boa administração? Não teve multiplicação. Então, se eu só faço dinheiro e não faço boa administração e boa multiplicação, vai acabar.
Se eu faço administração, faço dinheiro, faço administração, mas não multiplico, vai acabar. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar também. Porque a multiplicação vai me gerando renda passiva. Vai me gerando negócios que, enquanto eu tô aqui, eu sei que tem dinheiro entrando para outro lado. Entende? Enquanto o pessoal fala na internet, né? Enquanto eu tô dormindo... Na verdade, o que é renda passiva, para quem não sabe? Renda passiva é quando você tem dinheiro entrando na sua conta, que não é exclusivamente da sua renda ativa, que é o seu trabalho, que depende de você, exclusivamente. A renda ativa é aquela que eu preciso trabalhar, estar ali dedicado naquele negócio 8 horas, sei lá, 24 horas, né? Às vezes é negócio próprio, para o dinheiro poder entrar para pagar as minhas contas. A renda passiva é quando eu não preciso estar ali ativo no negócio e recebo o dinheiro. Por exemplo, um aluguel, um imóvel que você tem alugado. Um aluguel de um imóvel, um investimento que eu tenho no banco, seja ele que gere uma renda passiva, um fundo imobiliário ou ações que seja, ou mesmo uma renda fixa que está ali rendendo todo mês. Então, eu começo a pensar em rendas passivas. Ou um negócio que eu tenha, que tenha pessoas ali que tomam a frente do negócio aí, eu não estou ali no dia a dia. Então, isso é renda passiva. É a renda que ela vem sem depender de você. Exato. Você só faz o gerenciamento tipo, ali. O dinheiro anda com as próprias pernas. Exato aí, exato. Exatamente isso. Então, só que a gente precisa abdicar de alguma coisa para fazer essa construção, concorda? Então, quando eu digo abdicar, é fazer escolha, é semear no lugar certo. Se eu ficar a vida inteira semeando no lugar errado, eu não vou ter o que multiplicar. Concorda? Então, assim, é isso, assim, basicamente eu falo que o nosso dinheiro ele é como uma árvore, a gente precisa regar isso todos os dias, todos os meses. Ele não precisa ser a Maria da planilha, não quero que as mulheres sejam, ou os homens sejam lá, só o preenchedor de planilha, não é esse o objetivo. A planilha tem que existir para você ter um raio-x e clareza do que você tem que fazer com o seu dinheiro. É para ter uma análise, Uma né? análise. Não é só sobre preenchimento. Isso aí. E aí você vai abastecendo essa informação ao longo dos meses, mas não precisa ser aquela coisa maçante, aquela coisa chata. Você vai encontrar o seu meio. Mas precisa sempre ter um fechamento de como foi meu mês. Para eu saber o que eu posso ajustar. Porque imagina, a pessoa começa a ganhar mais dinheiro, ela começa a ter possibilidade de sobrar mais dinheiro. Para ela investir em mais negócios e gerar mais renda passiva. Para ela chegar no estágio da vida que ela não precisa estar ali 8 horas fazendo... Ela pode ter escolha do que ela quer fazer. Ela pode até estar 8 horas em alguma coisa, mas coisas que ela está fazendo para ajudar. Por prazer, por né? prazer, por propósito, sabe? Então, é sobre isso. É isso que eu acredito. Eu acho que as pessoas têm que Paula, viver esse isso. conteúdo aqui é muito rico e veio de forma fácil, né? Para as pessoas porque o assunto financeiro, você sabe que é um tabu, né? É, super. Só que a nossa hora aqui foi embora, né? Nosso tempo acabou. A gente continuaria aqui falando muitas coisas que eu tenho certeza que você teria muita coisa ainda para ensinar pra gente. De repente a gente coloca um novo episódio aí para trazer, falar aí sobre uma próxima etapa, né? Que daí seria investir, enfim, Sim. aprender mais sobre isso, né? Legal. Então, eu quero que você fale e deixe um recado final para quem está nos assistindo. O que eu quero deixar aqui, né, para as pessoas, para as mulheres, não desistam de olhar para essa parte das finanças. Olhem para isso como uma semente mesmo que pode realmente brotar e dar muitos frutos dentro da sua casa. Seja você o pilar financeiro dentro da sua casa, seja você ali a mulher que está regando isso, fazendo com que todo o dinheiro que entra na sua casa gere frutos para você e para sua família, que você possa, através desses frutos, também servir mais pessoas. E é sobre isso. O dinheiro, ele não é o fim, ele tem que ser o meio para a gente servir o reino de Deus aqui, né? Como eu falei diversas vezes aqui no podcast, ele tem que ser munição pra gente. E eu falo muito sobre isso porque isso mudou a minha chave quando eu entendi que o dinheiro é munição. O dinheiro não é só para eu sentar e abraçar ele, igual eu falei dos Patinhas. O dinheiro é pra gente usufruir, é pra gente ver as maravilhas que Deus fez para nós aqui na Terra, pra gente poder viajar com a nossa família, é pra gente poder ter oportunidade de fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que é o nosso propósito, aquilo que é a nossa missão. Então, olhem para isso, sim. Não deixem de lado, não empurrem com a barriga, não achem que isso é algo que você pode ver depois, porque a gente já falou que ele não leva desaforo para casa. Às vezes seu casamento está destruído por conta disso. Hoje a segunda maior causa de divórcio
é a parte financeira. Então, se tem dificuldade, conversa. Abre o coração. Fala sobre esse tema, fala, não está confortável, não estamos chegando, vamos pedir ajuda, vai para uma terapia financeira, mas não deixa de olhar para isso, porque eu tenho certeza que quando você alinhar o seu relacionamento com o dinheiro, espiritualmente, emocionalmente, estrategicamente, e trabalhar em unidade para quem for casada, mas para quem não for e tiver, né, futuramente, quando trabalhar em unidade, não tem como dar errado. Então, eu desejo que todas as pessoas possam prosperar e servir através da prosperidade. Obrigada, Vivi. Amém. Eu que agradeço. E, na verdade, é entender, né, que não ter raiva de dinheiro, que tem muita gente que tem essas crenças, entender que o dinheiro é necessário, Exato. mas também que ele não ser escravo dele, né? Ele tá para nos servir. Exatamente, Vivi. É isso. Eu desejo, estou à disposição para quem quiser saber mais. Quem quiser o livro, pode entrar lá no meu Instagram. Depois a gente passa aqui. Mentoria em grupo, curso, tudo isso em breve já vou disponibilizar. E é um prazer para mim falar sobre isso. Como eu falei no início, ficaria horas, devemos estar horas aqui. E muito obrigada. Veio com muita leveza, né? A gente está falando aqui de finanças, de dívida, de dinheiro, mas de uma forma leve, né? Que não venha que aquele... Nossa, como é difícil, né? Falar sobre isso e entender. Que eu entendo que aqui a gente acabou conseguindo trazer muita clareza de muitas coisas. Que bom, Vivi. Fico feliz. Esse é o meu propósito, né? Essa é a minha missão. Então, estou aqui sempre à disposição para quando alguém quiser conversar, me manda um direct lá, vir aqui novamente. Estou sempre à disposição e é um prazer enorme estar aqui. Gratidão. Gente, então nós vamos aqui terminando mais um Palmas para você e palmas aí para Maria Paula, que obrigada. Transbordou e trouxe muito conhecimento, muito esclarecimento para nós. Palmas para você que está aqui assistindo a gente e aprendendo, tendo mais conhecimento e utilizando seu tempo de uma forma que é produtiva. E palmas para Deus que esteve aqui com a gente o tempo todo, nos ensina através da Bíblia finanças, nos ensina a ser melhor, a viver melhor. Então, gratidão e vamos terminando aqui mais um palmas para você e um grande beijo para todos vocês.